Bom dia, meu povo. Já tô aqui hoje, ó, na força da raiva. Vou falar pra caraca agora, tenho muita coisa pra falar. Então, quem tiver sem paciência já nem assiste, porque eu vou falar um tema que me interessa muito e que também me choca muito, que é sobre educação de filhos, né? Na verdade, um perfil que eu adoro repostou os vídeos da Luli sujando a minha cadeira, né? E alguns comentários me assustaram, tá? Me assustaram muito. Então, meu intuito com esse vídeo hoje não é só despejar minha raiva sem intuito nenhum, tipo, porque eu tô brava, tá? E eu não tô brava porque falaram na minha filha só, não. Eu tô brava de ver tanta gente ignorante, desinformada e cruel, tá? Porque se você acha que é normal bater numa criança ou se você bate no seu filho, você é cruel, não tem outra palavra. Tanta gente que acha que é normal, tanta gente que é pai ou mãe que bate em criança, ou tanta gente que quer ser pai ou mãe e que fala se fosse meu filho eu ia bater. Isso me assusta, tá? Não só porque bater em criança é crime, ok, amor? Então, assim, não é que você escolhe o que fazer com seu filho ou não, é um crime. Você não pode bater no seu filho, tá? Começar por aí. E segundo, porque essas pessoas não têm a menor ideia do que você causa de estrago emocional numa criança quando você bate nela. E não só quando você bate, mas também quando você agride verbalmente, tá? Então vamos começar do começo. Número 1, se você não é pai ou mãe, eu não aceito a sua crítica sobre educação, tá? Porque você não tem a menor ideia do que é ser pai ou mãe e você não tem a menor ideia de como uma criança se desenvolve e se comporta. E mesmo assim, nós temos pais e mães que também não têm a menor ideia de como funciona um cérebro de uma criança, tá? Em desenvolvimento. Então, de toda forma, se você é pai e mãe se você é pai ou mãe, ou se você quer ser pai ou mãe, eu continuo não aceitando a sua opinião sobre como educar a minha filha, porque você já tem o seu filho ou a sua filha para você educar da maneira que você quiser. Agora, não vem me convencer de que bater numa criança é normal, porque como eu falei, é crime, tá? Então agora vamos sobre os fatos. Vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho de informação, não só ficar brava aqui, mas vamos ver se eu consigo clarear um pouco. Então, eu vou começar colocando alguns dos comentários que eu li na página. E eu zero me preocupo em expor a pessoa, porque eu imagino que se ela comentou numa página que é pública, ela não tá nem um pouco preocupada em ser exposta, ou ela não tá nem um pouco preocupada se a opinião dela vai perturbar, machucar ou ofender. Então, isso não me preocupa, eu vou somente replicar aqui alguns dos comentários que eu li para que vocês acompanhem o meu raciocínio antes de opinar. Primeiro que, quando você bate numa criança, você não só está reforçando aquele comportamento, como você está ensinando ela que bater nas pessoas e ser agressivo é a solução para os problemas. Então, se o seu filho ou sua filha se tornarem adultos ou crianças agressivas, foi você quem ensinou com seus tapas. Me responde aí, se você já apanhou quando você era criança, o que foi que você aprendeu com isso? E se você tiver deixado de fazer algo porque você apanhou, você deixou de fazer por medo e não porque você entendeu que aquilo era errado. Quando que você entende que aquilo é errado? Quando você conversa, quando alguém te explica. A minha filha, ela é uma criança de 2 anos. O cérebro dela não é maduro o suficiente, ela não tem discernimento que os adultos deveriam ter de entender ainda o que é certo e o que é errado. E quem ensina isso para ela sou eu. De que maneira? Com exemplos e com conversas. Porque se eu bater na minha filha, a única coisa que eu vou estar fazendo com ela é machucando física e emocionalmente, ensinando para ela e reforçando que aquele comportamento é certo. E não só isso, eu tô traumatizando e machucando ela pro resto da vida dela, porque eu tenho certeza que ela não vai esquecer se eu machucar ela. E eu sou a pessoa, eu e o pai dela somos as pessoas que ela mais deve confiar na vida. Então, imagina a traição que é você apanhar e ser machucado pelas pessoas que você mais confia, pelas pessoas que você mais ama. Pensa. Como eu quero que a minha filha me veja? Como eu quero que a minha. Qual a referência eu quero que a minha filha tenha de mim? De alguém que protege, que passa segurança, alguém que ela pode confiar, ou de alguém que machuca, que é agressivo e que você tem medo? As relações de respeito não são construídas à base de medo. Eu não quero que minha filha tenha medo de mim. Eu quero que ela deixe de fazer alguma coisa porque ela entendeu que. E como que a minha filha entende que aquilo não se faz? Com conversa e com exemplos. Ah, mas você deu risada. Não, número 1, eu não dei risada.
E se eu tivesse dado, amor, o problema é todo meu. Porque a cadeira é minha, quem vai consertar a cadeira sou eu, a filha é minha, o estrago foi na minha casa e na minha cadeira, tá? Então, ainda se eu quisesse dar risada, o direito é todo meu. Mas eu não dei. Eu não dei. E se você assistir o vídeo de novo, você vê que eu agachei na altura da minha filha, sem impor nenhum medo. E eu conversei com ela que aquilo não se faz, que o lugar de rabiscar é no papel. E eu vou reforçar e conversar quantas vezes forem necessárias. Porque se fosse tão fácil aprender, se todo mundo aprendesse com uma vez só que você fala, vocês todos, nós todos seríamos as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e as mais inteligentes do mundo, porque a gente aprenderia tudo uma vez só. De uma vez só, né? Então, não me venha com esse papo de que você precisa ensinar os limites para sua filha. Eu estou ensinando, meu amor. A questão é que nem ela, nem ninguém no mundo vai aprender falando uma vez só. Educar é repetição, tá? É todos os dias fazer a mesma coisa. Ai, mas ela vai fazer de novo. E se fizer? E se fizer? É normal. Ela é uma criança, ela não tem o controle das atitudes dela. Ela não tem o discernimento de entender que aquilo é certo e que é errado. Ela não tem base de que aquilo... Eles não têm importância material. As crianças, elas não entendem que aquilo custou caro, que aquilo é importante. Elas não são fúteis. Elas não entendem que aquele objeto é, para ela, um papel. E a minha cadeira é a mesma coisa. Tem o mesmo valor para ela. Porque quem dá valor para coisa material é o adulto. A criança não, para ela tanto faz. Então, se ela tivesse riscado um livro qualquer ou uma cadeira minha que é cara, o impacto é o mesmo, porque ela não entende a diferença entre eles. Ela não sabe o que é dinheiro, ela não sabe o que é valor, ela não sabe o que é coisas materiais. Ela não tem a menor ideia. E que bom que ela não sabe, tá? Quem sabe disso sou eu. Quem vai passar esses valores para ela sou eu. E eu não faço a menor questão de que ela saiba que essa cadeira foi cara, porque ela simplesmente não pode riscar uma cadeira se foi cara ou se foi barata. E ela só vai aprender isso se eu for repetitiva, se eu repreender sim todas as vezes que ela fizer, que é o que eu fiz ontem. Em nenhum momento eu dei risada, quem tava rindo não era eu. E de novo, se eu tivesse rido, se eu tivesse dado risada, o problema era todo meu também. Ontem, depois que eu parei de filmar, eu tava com o celular na mão, gente. Eu cheguei aqui com o celular na mão, com a câmera aberta e filmei várias outras. Então é o seguinte: se você é um adulto frustrado, machucado, que apanhou quando criança, não reproduza as suas mágoas e as suas frustrações no seu filho, amor. Porque isso dói. Dói pra sempre, tá? Pra sempre. E não só isso, você vai ensinar seu filho que ele pode bater em você, que ele pode bater nos seus amigos. E se você tiver um filho, homem, por exemplo, e você for mãe, e algum dia ele crescer, virar adolescente, virar adulto, e ele quiser bater em você, não vem achar ruim não, amor. Sabe por quê? Porque você bateu nele. Então você ensinou pra ele, você reforçou que aquele comportamento é ok. Se você tiver um filho que bate na esposa, ou que bateu em você, ou que bateu no pai, que seja, não vai achar ruim se você bateu nele também. Você que ensinou. Sabe por quê? Porque é covardia você bater numa criança. É fácil você bater quando você tem tantos quilos a mais, tanto de altura a mais que uma criança, e que você tem que olhar pra baixo pra você bater. Ela é fraca, ela é indefesa, ela não tem força, ela não vai conseguir te bater de volta, ela não vai conseguir se proteger. Então isso é uma covardia. Você tá batendo em alguém que não tem a menor condição de se defender. E aí, se essa pessoa cresce e vira um homem violento ou uma mulher violenta, você vai achar ruim. Se seu filho quiser bater em você, que é mãe, você vai achar ruim. Se algum dia ele te machucar, te cortar, te fizer sangrar, que seja, você vai achar ruim. Mas por quê? Você bateu nele, cara. Você ensinou pra ele. Se seu filho vai lá no parquinho e bate todo mundo, putz, arregaça as crianças, morde todo mundo na escola, bate e tal. Você bate nele também. E digo mais, as crianças que batem, que mordem, etc., não só fazem isso tendo exemplo em casa. Às vezes o pai e a mãe não bate, não é agressivo, não faz nada daquilo e a criança mesmo assim bate nos amiguinhos, morde, etc. Porque
É um comportamento natural de um cérebro que não foi desenvolvido e que não entende aqui ainda que aquilo não deve ser feito. Eles não têm capacidade neurológica, o cérebro não é maduro o suficiente para entender que aquilo não se faz. Então, às vezes, você vai ter um filho, sim, que é agressivo. Luísa, por exemplo, várias vezes já quis, me dar um tapinha ou um empurrão, alguma coisa, porque é a maneira que eles têm de se defender. É o jeito que eles entendem que pode ser um jeito de se defender. E aí que você orienta, né? Que não bate, que a mão é pra fazer carinho, que a gente resolve as coisas conversando, que a gente precisa esperar a raiva passar. E aí, não fala. Sabe o que você faz? Não fala. Meu filho nunca vai fazer birra, nunca vai bater em ninguém, nunca vai estragar nada. Porque se não for a cadeira, ele vai fazer em outro lugar, vai riscar uma parede, vai riscar um sofá, vai rabiscar, porque eles não entendem onde pode e onde não pode. Para eles é tudo a mesma coisa. Eles não têm entendimento de coisas materiais, como eu falei. E seu filho vai sim fazer birra. Porque ele é mal educado? Porque ele é mimado? Não necessariamente. Porque é natural do desenvolvimento de um ser humano. Simples. E aí, um outro comentário que eu li foi: é engraçado? É, mas não tem limite nenhum. Sabe por quê que ela não tem limite? Porque ela tem 2 anos. Ela não nasceu sabendo. Eu tô ensinando pra ela. E de novo é o que eu falei. Quando você estava na escola, você aprendeu tudo? Porque se você aprendeu tudo na escola e na faculdade, você deve ser a pessoa mais bem-sucedida desse país, do mundo, deve ser. Nossa, você deve, ser a pessoa mais inteligente que existe. E se você aprende absolutamente tudo, lendo uma vez, ou estudando uma vez, ouvindo uma vez, você deve ser a pessoa mais inteligente que já habitou esse mundo, né? Deve ter passado em todas as faculdades, deve ser a profissional mais bem-sucedida que nós temos nesse país. Palmas pra você. Agora, eu ensino várias coisas pra minha filha todos os dias. Muitas delas ela já aprendeu, tem outras que ela ainda não aprendeu. E eu preciso reforçar todos os dias. Uma das coisas que ela não aprendeu é que, por exemplo, ela não pode riscar a minha cadeira. E ela vai aprender algum dia, eu tenho certeza que ela vai aprender. Mas tem várias outras que ela já aprendeu. Ela já aprendeu a falar, ela tá aprendendo a expressar as emoções dela, ela já aprendeu a comer sozinha, ela já aprendeu a fazer xixi, cocô sozinha no vaso, ela já aprendeu a dormir sozinha. Olha quanta coisa minha filha aprendeu em 2 anos, tá? Ela não vai aprender. E digo mais, já que você aí é o incrível de todos, o melhor pai do mundo ou mãe do mundo que bate no seu filho, eu vou sugerir pra todo mundo aqui, se você presenciar, se você que tá me assistindo presenciar um pai ou uma mãe batendo num filho, numa criança, denuncia, tá? Denuncia, porque é fácil você vir falar, eu teria batido no meu filho. Tá, mas além de você ser um puta covarde, você é um criminoso. Você não pode bater numa criança. Você é muito maior que ela, você é muito mais forte que ela. Você é muito mais emocionalmente estável que ela. Deveria ser, né? No caso. Você tem muito mais discernimento do certo e errado que ela. Você tem muito mais autocontrole que ela. Você não pode bater numa criança. Então, meu povo, se você conhece um vizinho, um familiar, se você vê alguém na rua batendo numa criança, denuncia. Que é o que eu faria. Então, vou deixar aqui uma informação do Ministério da Justiça para que vocês saibam como denunciar maus tratos infantis, tá? E todas essas pessoas aí que comentaram nas páginas que teria batido no filho ou que bate no filho e tudo mais, se alguém conhece, é bom ficar de olho para denunciar mesmo, porque não pode admitir. O dano emocional que você vai criar nessa criança é irreparável. Você vai criar um adulto, uma criança e um adulto inseguros, sem autoestima, que entende... Ó, a Luísa, chorando, gente. Criança, né? Tá ali com o pai dela, com a vovó dela, chorando, ó. Escuta. Tá vendo? E aí, se você quer ser pai ou mãe e não tem paciência pra isso, amor, não seja. Não seja, porque você vai fazer um desserviço ao seu filho. Não seja, tá? Se você não estiver preparado para as adversidades. Que não é boneco, amor. E quem se interessar pelo assunto, quiser entender um pouco mais sobre o tema, eu vou deixar alguns perfis que eu gosto, que falam muito sobre a neurociência, que te explica exatamente
como funciona o cérebro e o desenvolvimento de uma criança, que te faz ser muito mais compreensivo. Tem alguns perfis que eu sigo e eu estudo bastante sobre isso, leio muito sobre isso. Quem quiser se informar mais, eu vou deixar aqui algumas pessoas que eu gosto bastante do conteúdo. No mais, podem ficar tranquilas, eu sou 100% tranquila em relação à educação que eu dou para minha filha. Tenho certeza que eu ensino e mostro os limites para ela de forma totalmente respeitosa, amorosa e que ensina muito, porque minha filha é uma criança muito especial, tá? Com todas as características de todas as crianças. Ela faz birra, ela chora, ela grita, faz arte, faz o que não pode, mas ela é uma criança muito sensível, muito amorosa, muito compreensiva. Ela adora aprender, ela entende o que a gente fala. Então eu sou uma mãe muito orgulhosa e eu também sou muito orgulhosa da educação que eu, o Thiago e todas as pessoas que convivem com ela, mais próximas, a babá, os avós, da educação que a gente dá pra ela. Então eu tô 100% tranquila quanto a isso, porque eu tenho certeza que eu tô criando ou fazendo de tudo que eu posso pra que a minha filha seja um ser humano incrível. E ela já é. E tem mais. Eu coloquei os vídeos nos destaques. Quem não tiver assistido, assiste aí no último, Luísa, que é ela pintando, passando batom na minha cadeira. Se você perceber, ela dá risada, né, quando eu chego. Sabe por quê? Não é porque ela não me respeita, mas porque ela não tem medo de mim. Porque eu não quero que a minha filha tenha medo de mim. Eu quero que ela respeite. Igual eu tenho que respeitar qualquer pessoa. Da mesma forma que eu tenho que respeitá-la. Então, antes de eu querer que ela me respeite, eu respeito ela primeiro, tá? Então é assim que a gente se constrói uma relação de respeito mútuo. Porque, apesar dela ser uma criança, ela merece ser respeitada. Então, a Luísa, ela não tem medo de mim. E eu sou muito feliz por isso, porque eu não quero estabelecer uma relação de medo com ela. Eu quero que ela tenha discernimento do que é certo ou errado. E não deixar de fazer algo por medo de mim ou de qualquer outra pessoa. Então é isso, meu povo. Antes de você comentar besteira na internet, dá uma estudada, pra você não passar vergonha. E pra você não cometer um crime também, né? De bater numa criança, de falar uma besteira dessa aí, incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, tá? Porque ou você é um adulto muito machucado pra você querer bater numa criança, ou você é muito sem informação mesmo. Então, de qualquer forma, ou, né, busca uma ajuda, uma terapia pra você tratar dos seus traumas, ou então dá uma lida. Tem tanta informação na internet. Pelo menos dessa forma, não passa essa vergonha toda, né? Falando besteira. E o pior é que tem gente que trabalha com criança e vem falar essas besteiras. Então dá uma estudada, deixei aqui fontes incríveis pra vocês. E de novo eu repito, se você conhece alguém que bate nos filhos, no filho, na filha, nos filhos, denuncia, tá? Eu acho que é a melhor forma pra gente contribuir pro emocional dessa criança, pra educação dessa criança e também pra gente ter adultos no futuro que sejam amorosos, respeitosos, que não sejam violentos, que façam a diferença, né? Porque a gente veio realmente de uma cultura bastante ignorante nesse aspecto, onde as pessoas, pais e mães, era normal, né? Eles baterem nos filhos. As coisas mudaram, amores. Se atualizem, tá? Por isso que a gente tem tanta gente hoje machucada, tanta gente com raiva, tanta gente cruel, porque provavelmente tem muitos traumas essas pessoas, tá? Então, se você tem traumas, procure ajuda. E se você tem vontade, ou se você quer, ou você bate no seu filho, dá uma estudada, tá? Então é isso. Beijo, bom dia. Só mais uma coisa. A parte que a Luísa foi limpar a cadeira, ela foi sozinha, tá? Ela buscou o papel higiênico. Primeiro ela buscou um lencinho, depois ela buscou o papel higiênico, sem eu precisar falar nada. Porque o quê? Eu conversei com ela entendeu que ela tinha sujado algo da mamãe, e quando a gente suja, a gente faz o quê? A gente limpa. Então ela mesma tomou atitude, e ela super quis me ajudar, me pediu desculpas, enfim. Só que tudo de uma maneira leve, onde eu fui respeitosa com ela, e ela também respeitou o que eu conversei com ela.